Boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, voltamos para mais uma semana então de estudos de aulas programadas. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar as sociedades antigas. A primeira sociedade, ela se encontra no capítulo 4 deste maravilhoso livro que vocês têm em casa, eu espero. E ela fala sobre os povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela é uma região, um vale, a região do Vale do Crescente Fértil, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região do Iraque, no Golfo Pérsico, na Ásia. Ela é chamada de região do Crescente Fértil porque quando a gente pega no mapa e faz a marca entre o Egito, que é outro vale rico, e o rio Tigre e Eufrates, ele forma um arco que toma a forma de uma lua crescente. E é crescente fértil porque essas sociedades que se desenvolveram nesta região, elas só se desenvolveram nessa região que é desértica naturalmente, pois elas estavam junto dos vales inundáveis, dos rios inundáveis. O rio Nilo e o rio Tigre e Eufrates, de tempos em tempos, sofriam com as inundações. Essas inundações, elas alagavam os campos e após a redução do nível da água, ficava uma camada de humus que tornava aquelas terras férteis, terras que de outra maneira seriam basicamente areia pura e não teriam condições de produzir. Bom, voltando então para as terras da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, como eu já comentei antes, entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia. E esta terra, então, ela foi habitada por diversos povos. Ela não teve assim, os mesopotâmicos foi esse povo aqui e deu e foi só esses. Não. Eles tiveram sumérios, acádios, assírios, babilônios, caldeus. Então, são pelo menos 5 grandes povos que habitaram aquela região. Um sucedendo o outro, um tendo vantagem militar sobre o outro para se apossar daquela região. Geralmente, qual a maneira que eles usavam para se apossar? As guerras, tá? É uma posição estratégica, pois ele fica no meio do caminho das Índias, vamos por assim dizer. Fica entre onde era a metade, mais ou menos aproximadamente, do caminho entre as caravanas que iam do Egito até a região da China e da Índia. Então, é uma posição estratégica tanto para defesa militar, como para comércio, como para plantios. Também, então, começando pelos povos que aí habitaram. Os sumérios, não se tem assim, os sumérios vêm da China, os sumérios vêm da Índia, os sumérios vêm da Lua. Não, os sumérios são um povo que se formou mais ou menos 4.000 antes de Cristo e eles estavam estabelecidos ao sul da Mesopotâmia, mais próximos do Golfo Pérsico. Eles provavelmente foram os inventores da roda, tá? Gente, vocês imaginam, cara, a roda, é algo muito surreal. Porque olha quantas coisas nós temos hoje que dependem desse negocinho cilíndrico, redondo, que movem a nossa vida. Então é uma das invenções mais importantes da história da humanidade. E eles também fabricavam vasos de cerâmica. E eles criaram o primeiro tipo de escrita, que era a escrita cuneiforme, uma escrita em forma de cunhas em placas de argila mole. Tá? Eles não escreviam com caneta e papel, nada, era na argila e com cunhas, com formatos assim redondinhos. Eles estão também associados aos primeiros usos de arado e eles começaram a utilizar bronze e fabricar tijolos nas construções.
e a algumas formas rudimentares de irrigação. Eles não tinham um poder central que lhes desse uma unidade política. Cada vila meio que governava si mesmo, o que a gente chama de cidades-estado independentes. Essa prática ela vai se repetir na Grécia, ela vai se repetir nos persas, ela tem várias situações na história que ela se repete, que é o domínio da vila. E esta vila, este pequeno núcleo urbano que a gente diz hoje, ele vai se expandir para uma pequena área rural próxima. E aí dentro dessas vilas geralmente há famílias mais poderosas. Geralmente quem governa essas cidades são os sacerdotes, auxiliados por um conselho de anciãos. Lembrando que a expectativa de vida dessas pessoas era em torno de 40, 45 anos, então as pessoas de 40, 45 anos eram os velhos anciãos que governavam. O governante era chamado de pateci e ele comandava o exército, a parte prática do governo e a parte religiosa. Com o passar do tempo, não se sabe exatamente quando essa situação começou a ser hereditária, passando de pai para filho. Surgiu aquela ideia de, o pai sabe, então ensina o filho vai saber, e o filho vai ser melhor que o pai, e o ru. Tá? As primeiras dinastias surgem daí. Dinastias são as famílias, tá? Várias cidades-estado, elas têm rivalidades fortes. Lagash, Ur, Eridu, Kish, são as maiores disputas de poder. E essas disputas de poder, elas são péssimas para os sumérios porque fazem com que eles se enfraqueçam. E aí eles acabam sendo invadidos por outros povos. E aí os sumérios são invadidos pelos acádios, os acadianos. Isso é mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo. Então, quando a gente fala em sumérios, a gente está falando em 4.000 antes de Cristo até 2.300 antes de Cristo. O domínio dos sumérios é em torno de 1.700 anos. Então, os sumérios ficaram durante muito tempo no poder. Então, vêm os acadianos, eles vêm da Península Arábica. Eles fundam diversas cidades-estado também. Vocês vão perceber que essa vai ser uma constante nessa região, nesse período. Eles dominam todas as cidades-estados sumérias. E eles têm um rei. Os acádios têm um rei. Eles não vão ter mais. Eles, com o passar do tempo, eles não vão ter mais as cidades-estado. Eles vão ter um rei. Sargão I. Os sacerdotes sumérios foram afastados e substituídos por funcionários de confiança indicados pelos reis. E o domínio desses reis, começando com o Sargão I e os descendentes dele, ele vai desde o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Só que ele também tem problemas com rivalidades internas, porque os sumérios não ficaram lá durante 1.700 anos para depois chegar os acádios, eles simplesmente vão ficar quietinhos. Não, eles têm problemas internos, os sumérios ficam semeando, sabe? Aquela discórdiazinha básica, eles ficam semeando. E aí eles sofrem invasões semitas, de povos semitas que acabam dominando eles. E aí também nós temos o surgimento do primeiro império babilônico na cidade da Babilônia, onde o mais famoso rei foi Nabucodonosor, que é bem fácil de falar e soletrar, bem tranquilo. Então a Babilônia se transforma num ponto de parada obrigatória. Cara, eles fizeram uma cidade com prédios, com jardins no alto dos prédios, uma coisa muito fora, muito legal, com portas todas decoradas, com leões, assim, tem as imagens, nossa, fora de série, muito show. Pena que isso tudo foi perdido quando desses trocentas guerras que acontecem nessa região. Um dos primeiros reis foi Hammurabi. E esse rei, ele foi tipo um rei muito conquistador, ele ampliou os seus domínios, ele ampliou as suas terras
E aí ele percebeu que ele não dá só para ficar na memória as leis do meu reino, porque o meu reino tá muito grande, ele tá mudando muito. Então o que é que esse rei faz? Ele faz o primeiro código de leis escrito, o Código de Hammurabi. E ele é baseado nas leis de Talião. Vocês conhecem as leis de Talião. Olho por olho, dente por dente. E, por exemplo, um exemplo do Código de Hammurabi é assim: se um homem entrasse num pomar para roubar e fosse pego roubando, era obrigado a pagar ao dono do pomar o triplo do que ele estava roubando. E aí, se fosse acontecer novamente, ele fosse de novo roubar, era cortado uma mão. Se o pedreiro construiu uma casa e essa casa desabou e matou o pai de uma família, o pai do pedreiro era morto. Ou matou o filho, daí o filho do pedreiro era morto. Eram umas leis assim para organizar a sociedade, definindo claramente punições para as pessoas que não obedecessem. O que é o Código de Hammurabi? A professora eram livros, tipo o nosso livro de história lá, assim, que estava escrito e as pessoas paravam, liam. Não era isso. Era uma placa de pedra enorme, gigantesca, onde dizia isso tudo. Ela é assim, tem o rei sentado recebendo as leis de um deus, daí embaixo tá as leis escritas, tá? Então foi um trabalho muito, muito forte para traduzir isto, né? O Império Babilônico, ele acabou sendo derrotado por diversos povos, como os hititas e os cassitas, que são povos menores, tá? E ele foi definitivamente derrotado pelos assírios. Os assírios, eles são os guerreiros, os top de linha quando o assunto é guerra. Eles já tinham dominado a região norte da Mesopotâmia. E aí eles estavam à procura de uma saída para o Golfo Pérsico, tá? Então eles vão e derrotam os babilônicos nesse movimento de expansão territorial deles. Depois eles são derrotados pelos caldeus, que a gente chama de neobabilônicos, porque eles se estabelecem na mesma região da antiga Babilônia e eles são descendentes daqueles babilônicos que tinham perdido a guerra para os assírios. Eles fazem o que a gente chama de cativeiro hebreu da Babilônia. Eles sequestram os povos hebreus, sequestram, modo de dizer, né? Eles dominam os povos hebreus e fazem com que eles sejam seus escravos. Eles são dominados pelos persas e o seu mais famoso rei é o Nabucodonosor II, que é um descendente lá do outro Nabucodonosor dos primeiros babilônios, tá? Esses povos também são os responsáveis pelas maiores revoluções agrícolas. Eles constroem cidades, então, como eu já falei, citei várias. Eles formam um exército, eles fazem a escrita, eles trabalham com cerâmica, eles criam leis. Então, das civilizações antigas, os povos da região da Mesopotâmia, eles são chamados de berço das civilizações, porque as primeiras organizações que vão servir de modelo para outros povos, que se tem registro até agora, detalhe, porque tudo pode mudar se for encontrado algum outro registro. As primeiras civilizações com todo esse nível de detalhes são nessa região, ok? Beleza, pessoal?